Se está todo mundo falando sobre empatia, vamos descobrir como ela pode ser uma aliada nossa para fazer grandes negócios. Olá, eu sou o Ricardo Ricchini. Eu treino habilidades de vendas em vendedores, em pequenos empresários, em microempresários. O que significa isso? Eu frequentemente vejo empresários que produzem alguma coisa bem bacana, têm bons serviços, têm um bom produto, desenvolvem, mas não vendem. Tá? Por quê? Porque não tem técnicas de vendas. Gasta muita energia no desenvolvimento de um produto, de um serviço, de uma ideia, de um conceito, e obviamente não tem nada errado com isso, mas à medida que vai se apegando a essa produção, a esse desenvolvimento, vai criando aversão a vendas, como se fosse departamentos separados da empresa. Eles são departamentos, mas são juntos. E quanto mais o empresário é micro, mais está junto, mais ele vai ter que fazer tudo isso, tá bom? Então, ele tem que ter as habilidades para vender isso. Eu vou explicar de uma outra forma. Se eu sou apaixonado por algo que eu fiz, a única maneira de provar que eu estou certo, que essa paixão, que essa ideia ela pode revolucionar o mundo ou o mercado que eu estou inserido ou mudar a vida de algumas pessoas, é vendendo. Não existe maneira de as pessoas ficarem sabendo sobre o que eu faço se não vende, se elas não usarem, se elas não adquirirem, se elas não consumirem, ok? Então, a habilidade de vendas, essa habilidade técnica, ela é muito importante para você entender que venda é ciência, não existe mistério, não tem nada que inventar. Faz o passo a passo e você vende. Tem um bom produto, maravilhoso. Aí você vai fazer esses passos e vai chegar na venda, tá? E a habilidade emocional, que tem a ver com o que a gente vai falar nesse vídeo aqui, é a maneira que eu descubro que o ser humano é meio doido e em vez de se comunicar para vender, ele se afasta. Por quê? Porque eu estou pensando aqui, eu preciso vender, essa minha grande ideia precisa para o mercado, as pessoas precisam conhecer, esse cara precisa comprar, então eu estou conversando comigo. Já o comprador, ele fala, será que esse preço está bom? Será que tem coisa melhor no mercado? Será que eu devo confiar? As pessoas não se conversam. Então, quando você tem habilidade emocional, você entende por que o cérebro funciona dessa forma, por que a mente funciona dessa forma, e você começa a usar gatilhos mentais, programação neurolinguística para desenvolver essa qualidade de confiança para poder servir ao cliente, para poder fazer com que ele consuma de você o que você tem de bom para vender, ok? Então vamos lá, vamos falar da empatia, e eu estou dividindo aqui em alguns tópicos e vou mostrar para vocês, tá? O que é empatia? Qual é o objetivo da empatia, as vantagens da empatia, obviamente vamos falar de negócios aqui, exemplos práticos, para a gente não ficar elucubrando do que se trata aqui, vou explicar um pouquinho isso. Olha só, é até fácil de entender intelectualmente o que é empatia, mas você só consegue absorver praticando, tá bom? Então exemplos práticos é para ver como é simples entender como funciona a empatia no business, vamos dizer assim, né? E 5 desafios para treinar a capacidade de ser empático que todos temos, mas se a gente não treina, a gente não desenvolve, tá bom? Então assim, se fala muito sobre empatia, tem vários contextos para isso. Eu, na verdade, temo que seja mais um termo que acaba ficando raso, que as pessoas começam a usar pejorativamente ou excessivamente só para fazer negócios. Não tem jeito. Se você for empático de verdade, você faz mais negócios. Mas se você fingir que é empático ou usar truques de empatia, você afasta o seu cliente de você, tá bom? Espero que eu possa falar um pouco sobre isso, que fique bem claro. E você sabe, né? Teve dúvidas? Coloca comentários aí que a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo os seus sentimentos e perspectivas. Vou falar de novo, estou sendo bem objetivo sobre a esfera de negócios, tá bom? Eu não vou conseguir arranhar a superfície do que é empatia. Tem várias dinâmicas, eu dou treinamento que uma aula é só para isso. Então eu vou falar bem focado em negócios, tá? Então é uma capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender
as coisas como ele entende, de ver como ele vê, tá bom? E para que serve isso? Qual que é o objetivo? O objetivo é usar essa compreensão para orientar as nossas ações e tomarmos as melhores decisões, tá bom? Então, bem prático, assim, para que serve a empatia? Serve para eu, entendendo esse contexto, tomar as melhores decisões. Se eu entendo que o meu cliente está com uma super aversão a gastar muito dinheiro, uma aversão ao risco, ele não pode gastar muito, eu entendi isso, não vou ficar insistindo que ele deve fazer um grande investimento comigo. Eu vou tentar passar a opção mais em conta, tá? Só para lembrar aqui, isso não significa que eu devo dar desconto. É uma boa técnica de vendas, ou uma boa técnica comercial que eu tenha pedaços que eu vou completando para vender. Eu ofereço o pacote completo, mas se o cliente não puder comprar, se não for um bom momento, eu posso tirar pedacinhos dele. Lembra sempre do vendedor de carros que não dá desconto. Tá? Ele fala assim, tá bom, você não pode pagar? Então compra o mesmo carro, com a mesma motorização, tudo igualzinho, só que leva o câmbio mecânico. Aí você fala assim, mas eu queria tanto o câmbio automático, e aí vocês vão negociando, tá bom? Então, tenta, se for para esse exemplo válido aqui, você põe módulos no que você vende. Então você pode tirar alguma coisa e aí você adequa mais o seu produto, o seu serviço para o seu cliente, tá bom? Quais são as vantagens da empatia? Então vamos lá, passo a passo. Aumento do potencial de negócios. Eu já vi várias pesquisando na internet, com a empatia você vende mais. Tá? Mas vender mais depende de vários fatores. Tá? Então vamos ser bem claro aqui. Aumento do potencial de negócios. Por quê? Porque quando você se coloca na visão do outro, no contexto do outro, entende o que o outro está passando, você tem claramente a visão dele e você pode agir como ele agiria. Como essa pessoa gostaria que ela fosse atendida? Quanto mais eu sou empático, mais eu entendo isso. Eu entendo o perfil comportamental do cliente. E aí, simplesmente, eu ajo como ele gostaria que eu agisse com ele. Então, o potencial de negócios melhora. Eu sou... o empático ouve muito bem. Né? É muito difícil isso. A gente vai lá nos treinos, a gente vê isso, lá na parte final do vídeo. Mas não é uma habilidade natural ouvir. A gente quer falar, a gente não quer ouvir. Ou a gente quer dar palpite. Mesmo que a gente fique, seja mais introspectivo e ouve, isso não significa que a gente está escutando. Né? Significa que a gente às vezes está julgando. A pessoa está falando e fala, puxa, que cara chato. Puxa, de novo ele está falando isso. Eu já sei o que fazer em relação a isso. Não estou escutando. Tá? Então a capacidade de escutar de verdade, né, é uma capacidade empática. E à medida que eu escuto de verdade um cliente, eu sei o que ele está precisando. Tá? É muito normal, você faz uma reunião com o cliente, depois você manda mensagem para ele. O que você quis dizer com isso? O que você acha que é isso? E o cliente percebe que você não teve capacidade empática com ele, e ele fala, pô, que chato, vou preferir outra pessoa que me entendeu melhor. Ok? O que mais? Aumento da produtividade. À medida que, estou falando aqui ainda consumidor e vendedor, tá? Se a gente se entende rápido porque eu sou empático, se possível ele também é empático, a produtividade aumenta. Eu vendo mais rápido, portanto eu tenho novas oportunidades de fazer negócio, tenho mais tempo para fazer negócio. Eu não preciso ficar 1000 vezes ligando para um cliente até ele comprar de mim. Tá bom? O que mais? Obtenção de melhores resultados. Bom, é uma consequência desses dois outros tópicos, né? Mas eu tenho melhores resultados quando eu sou empático. Então eu ouço melhor, eu me coloco no perfil do cliente, eu entendo o contexto que ele vive, eu faço o máximo para entender isso. Se eu não entendo, eu posso fazer perguntas até entender. As perguntas são empáticas também. E aí os resultados são os melhores. Eu posso adequar um produto, às vezes, isso acontece com muita frequência. O cliente não está querendo economizar, ele está querendo fazer a compra certa. Tá? Então você até pode vender mais para ele. Ele confiou em você, comprou a porta de você, mas ele precisa de várias portas na casa dele. Tá? Aí ele não vai comprar uma, ele vai comprar um monte. E você percebe isso quando você dá abertura de confiança. Tá? Dando um exemplo aqui de porta, mas pode ser qualquer coisa. E a última vantagem de usar a empatia, clientes fiéis e boas indicações. Isso acaba ficando óbvio, né? Quando eu trabalho bem os meus clientes, quando eu me importo de verdade com eles, a ponto de me colocar
no lugar deles, né, eu vou ganhar o respeito desse cliente. E o cliente que é bem atendido, ele indica, ok? O que mais? Exemplo de comunicação empática. Agora vamos tentar ser bem prático aqui, tá? Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com vendas, tem a ver com negociação, com business, mas eu estou com um projeto, eu sou arquiteto, eu sou web designer, eu sou designer, eu estou com um projeto para entregar para o cliente. 45 do segundo tempo, se não aconteceu com você, aconteceu com um amigo seu. Isso é muito comum. Estamos quase finalizando o projeto, aí o cliente liga e fala: a gente vai ter que mudar esse projeto. Aí você fala assim: não, tudo que eu não queria ouvir é isso. Tá? Só que ele pede desculpas sinceras. Ele explica com detalhes por que vai ter que mexer no projeto. Porque às vezes é um cliente dele, às vezes é o fornecedor, às vezes foi o cônjuge, às vezes deu um problema, enfim, coisas que acontecem. Mas ele explica de verdade. Por que ele explica com detalhes? Porque ele quer que você entenda o que aconteceu. Não é um capricho, foi um ocorrido. Tá? Aí ele se frustra junto com você. Né? Não é frustração de fazer dama, mas eu queria tanto que isso ficasse pronto agora, mas infelizmente vai ter que ter esse trabalho a mais, esse adiamento, o que for. Tá? E se possível ele manda entregar uma pizza. Quando ele manda entregar uma pizza, o que acontece com você? Você faz essa carinha do cachorro aqui. Você fala assim, o que acontece? Você passa a entender o motivo. Ou seja, o cliente chegou até você, o cliente, fornecedor, o que for, né? O parceiro, ele chegou para você com uma demanda que não é nada agradável, mas ele chegou empático. Né? Ele usou uma comunicação empática, ele usou uma abordagem empática com você. E aí, no fim, ele te premiou com a pizza, que obviamente não paga as contas, mas é um alento. Ele te explicou, ele ficou chateado junto com você e você sentiu que isso é verdade. Por quê? Porque a empatia não é um discurso, não é uma retórica, é um sentimento, é uma energia. Tá? Então, quando você realmente sente isso, você fala assim, tá bom, aí você é empático com ele. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Tudo bem, vamos em frente. Ok? Agora eu vou dar um exemplo de comunicação não empática, tá bom? Estamos quase finalizando o projeto, e aí o cliente liga e ele exige uma mudança. Né? Ele não é nada empático, ele meio que impõe. Ele sabe, e assim, não quer dizer que o cara é um tirano. Significa que ele não tem essa capacidade empática, ele não desenvolveu a empatia e ele acha que já está atrasado, então vamos logo, isso vai ter que refazer mesmo e acabou. Tá? Ou pode ser mesmo uma pessoa prepotente ou arrogante que exige a mudança porque ele está pagando. Tá? O resultado é o mesmo, vai ter que ser refeito. Tá? Mas o que acontece com você? Você responde com falsa obediência, você se decepciona e se frustra sozinho, né? Seu sangue ferve. Tá? E o que acontece? O resultado do trabalho é inferior, ou alguém vai ganhar aí uma gastrite, ou vai ser muito feito de má vontade, ou as relações começam a se desgastar e fica com essa cara do cachorro aí, não aquela cara boazinha, fica com essa coisa de conflito. Tá? Então, desgaste de relacionamento acontece muito por falta de empatia. Né? Então, assim, o que eu quero dizer aqui dá para entender claramente dessa forma, assim eu espero, o exemplo de comunicação empática ou não empática e os reflexos disso. Então você vê como se perde produtividade, os resultados ficam aquém do esperado, existe um desgaste de relacionamento que ou vai ter que dar um trabalhão, que abaixa a produtividade, um trabalhão para retornar esse relacionamento ficar saudável de novo, ou tem que dar um tempo para isso acontecer, tudo porque não foi usado a empatia. Quando você usa a empatia, a produtividade cresce, a gente tem uma boa noite de sono, a gente se sente melhor, a gente sente que está fazendo as coisas certas, está cumprindo com os direitos e deveres, e normalmente vem o mérito disso, tá bom? Por isso que a empatia é tão importante. E aí vamos em frente. 5 desafios para treinar a empatia, tá bom? Vou falar de novo sobre desafios, são provocações. O que acontece, todas as habilidades comportamentais são adquiríveis.
Né? Isso é uma excelente notícia. Né? A má notícia é que tem que treinar. Mas veja bem, vamos dizer assim que eu quero ficar forte em 2 semanas, né? Bombadão, mas nunca fui na academia. Todo mundo sabe que isso não é possível. Tá? E existe uma maneira, não em 2 semanas, mas para reduzir muito tempo, que é ilegal, que prejudica a saúde. Tá? Então eu vou tomar anabolizantes para ficar forte e rápido. Primeiro que não vai ficar forte, você vai ficar com aparência de forte. Segundo que você está colocando um monte de químico no seu corpo. Todo mundo sabe dessa história, não preciso ficar explicando muito. Mas estou deixando claro que não existem atalhos. Tá? Para nada na vida. Eu gosto muito de falar das leis da natureza. Quando eu estou falando de vendas ou quando eu estou dando qualquer tipo de treinamento. Siga as leis da natureza. Né? Não é possível uma criança, um bebê, aprender a andar de um dia para o outro. Está deitado, nunca andou, de repente anda. A gente sabe que leva um tempo. A gente está acostumado com as leis da natureza aplicadas a um bebê. Tá? A gente observa o bebê, ele não sabe falar. Para ele aprender a falar, vai vir um monte de gugu dadá, depois um monte de frase falada errado, depois confusão. A gente dá muita risada com o bebê fazendo isso, é muito divertido. A gente até fica com dosinha quando ele começa a falar direito, né? Mas é todo um processo. Começa devagarzinho e à medida que eu vou conseguindo passar por desafios, eu aprendo a falar, eu aprendo a andar de bicicleta, eu aprendo a andar. Tá? A gente sabe que a criança faz isso, né? E independentemente da pressa dos pais, a criança vai seguir o ritmo dela. Né? Tem muita criança que os pais se preocupam, nossa, meu filho não fala ainda, meu filho não anda ainda. E aí, de repente, seguiu o processo da criança e ela volta ao normal e depois nunca mais lembram disso. Tá? Por que isso acontece? Né? Porque existe uma expectativa do adulto sobre resultados rápidos. Tá? A criança não está nem aí para isso. Então observa a criança. A essência da criança ela é pura, ela se desenvolve na maneira que tem que se desenvolver. Ela respeita as leis da natureza. Tá bom? Então para que a gente vai treinar desafios de empatia? Porque não tem como virar empático. Né? Eu sou um canalha, mas agora eu sou empático. Eu sou empático porque a minha empresa tem que lucrar mais. Porque eu ouvi falar que empatia dá dinheiro. Dá dinheiro se você for empático. Né? E para ser empático você tem que treinar. Tá bom? Então, de novo, todas as habilidades comportamentais são treináveis. Não existe dom de vendas. Tá bom? A pessoa pode ter uma ênfase em ser boa comunicadora. Tá? Ela pode ter nascido com boa aparência, que facilita vendas. Isso realmente é bem... bem questionável. Tá? Agora, uma habilidade comportamental que você vai desenvolvendo com o tempo tem 2 vantagens. Primeiro, você passa por etapas, né, que a gente pode chamar de derrota, de fracasso, mas são aprendizados. Ah, eu queria ser igual a tal pessoa, mas nesse momento eu só consigo fazer esse movimento. Ótimo, faz esse movimento, domina esse movimento, o próximo é desse tamanho, depois o próximo desse tamanho. E daqui a pouco você ultrapassou aquela pessoa que você tinha como ídolo e você nem reparou. Tá? Mas desde que você se dedique a isso mesmo. Tá? A outra vantagem é que você não esquece mais. Se é um treino que vai acumulando suas habilidades, o que você acumula? Eu dominei essa área, vou para essa área, dominei essa área, vou para essa, e não é nada do outro mundo. Tá? Vamos voltar aqui para habilidade física. Se eu começo caminho 500 metros, depois 1 quilômetro, depois 2 quilômetros, depois 3, e falar assim, agora eu acho que eu vou começar a correr. Começo correndo 500 metros, depois 1 quilômetro, depois 2, depois 3. Quando você vê, não existe mais limite. Como que pessoas conseguem correr 45 quilômetros em pouco tempo? Porque elas treinaram e por mais que exista ênfase, eu sei que você pensou no queniano agora, né, tem uma ênfase, tem uma capacidade física que já vem com essa habilidade. Mas imagina um queniano que nunca treinou e um brasileiro super treinado, quem é que vai ganhar? Tá bom? Então, é meio simples assim. Você pode treinar o que você quiser para habilidades comportamentais e o prêmio é grande. Só que você tem que entender que tem que ser passo a passo, aos pouquinhos. Você vai com pequenas vitórias chegando lá. Bom, é muito importante comemorar pequenas vitórias. Se a gente sempre está desejando ser alguém de sucesso e eu não sou, o desejo ele é algo em si. Não é aquela pessoa que eu quero ser, é o desejo. Tá? Quando eu chegar naquela pessoa, eu vou estar com um desejo muito maior. Nunca vou alcançar nada, vou estar sempre frustrado. E, portanto, nunca vou ser
uma pessoa bem-sucedida, nunca vou ter sucesso, porque eu não fiz o passo a passo, tá bom? Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tomei 10 nãos, né, mas fiz uma venda. Vitória, você já sabe que para 10 não você consegue um sim. E é ótimo, você fala assim, que beleza, eu não sabia qual que era a minha mecânica de vendas, agora eu sei, é 10 para 1, que beleza. Aí você vai fazendo isso até o momento que você tem 9 nãos para um sim. Assim, opa, mais uma vitória aí, olha que sensacional, que maravilhoso. E aí você começa a se desafiar. Você começa a se provocar. Como assim? Eu posso ir mais rápido que isso. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. E aí você vai estudar mais, você vai ser mais empático, você vai treinar suas habilidades emocionais e chega no 8 por 1. Entendeu a mecânica? Tá? Não adianta querer toda venda tem que ser sim. Isso não existe, né? A não ser que obviamente não estou falando de um e-commerce aqui, alguma coisa assim. Você tem que ser extraordinário demais para nunca perder uma venda. Tomar um não faz parte do jogo, mas quanto mais eu sou empático, quanto mais eu desenvolvo as minhas habilidades emocionais, quanto mais eu entendo a parte técnica da coisa que eu estou vendendo, quanto mais eu entendo o contexto de vida do cliente, mais eu vou ter sims, tá? E se for super bem filtrado, vou desdizer o que eu falei aqui. Se for super bem filtrados pelo marketing e você for um excelente vendedor, a sua taxa de sim vai ser altíssima, tá bom? O que eu quero dizer é que não faz parte do jogo. Vamos lá. Então, bom, na verdade o primeiro aqui, cultive curiosidade sobre os estranhos. Agora eu vou falar dessas técnicas que pode inclusive não fazer muito sentido para a venda, mas a coisa não é linear, tá? O que eu gosto de falar? Se a gente vai negociar com o cliente, eu não acho que a gente deve treinar com o cliente. Eu acho que a gente deve treinar fora e existem maneiras de fazer isso. Então as coisas às vezes não estão tão óbvias, mas é um treino de empatia, ok? Cultive curiosidade sobre estranhos. Tá? Estranho, um prospect é estranho, mas ele é seu cliente, respeita isso, ele vai ser uma pessoa para quem você quer vender. Então treina com estranhos mesmo. Vai bater papo com alguém no transporte público, ou uma pessoa que você não conhece, alguma coisa assim. Tá? Por quê? Você vai ter que demonstrar curiosidade, é o treino. Então você vai perguntar alguma coisa para ela, iniciar um bate-papo, em qualquer lugar, na fila, num restaurante não, mas numa lanchonete pode acontecer. Enfim, algum lugar que você não conhece muito bem as pessoas. Ou se provoca, vai em algum lugar público, depois de pandemia, né? Não sei em que época que esse vídeo vai sair, tomara que esteja aqui falando algo que já passou, mas enfim, converse com estranhos, vai em grupo de WhatsApp e chama uma pessoa para conversar do seu grupo de network. E aí você vai fazer o seguinte, você vai perguntar sobre o que ela faz e vai tentar ser curioso. Não curioso maluco, investigador psicopata. Não, é aquela coisa de, não, mas fala mais. Mas qual o público que você atende? Como que eu posso te ajudar a vender isso? Vai criando curiosidade sobre estranhos. À medida que você vai treinando essa capacidade, você vai poder usar com o seu cliente de forma mais assertiva. Tá? Desafie os seus preconceitos. Aonde você tiver preconceito, você desafia e vai tentar interagir com essa pessoa. Ou interagir tentar entender o modo de vida da pessoa. Vamos dizer aqui que eu estou vendo notícias e tem algum governante que eu sou contra a maneira como ele está agindo. Tá? É simples. Se você é de direita, você vai para onde tem um governo de esquerda e vice-versa. Tá? A gente está muito polarizado isso, então é fácil ter preconceito. Ou se for alguém que você não é muito fã, o namorado da sua filha, né, a sua sogra, o que for, né, você vai se desafiar a não ter preconceitos dessa pessoa. Né? O que acontece? Todo mundo é humano, todo mundo tem as mesmas emoções, todo mundo tem as mesmas emoções. Então, não existe essa pessoa raivosa, eu sou amorosa. Tá? Eu tenho episódios de raiva e ela tem episódios de amor. Tá? Todo mundo às vezes está apático, às vezes está triste, às vezes está cheio de amor para dar, às vezes o amor é incondicional, às vezes está disposto, às vezes está cansado, está triste. Todo mundo tem isso. Então, é essa a conexão que é empática. É quando você passa por cima dos preconceitos e entende o ser humano como ele é de verdade.
Então o melhor desafio que você tem para fazer, a melhor provocação é pegar alguma pessoa que você tem alguma desavença para o preconceito e tentar entender o contexto dela e entender e passar por cima de pré-conceito, tá entendendo que eu estou separando as palavras? Porque você está pré-julgando a pessoa, né? E descobre que os sentimentos são os mesmos. Normalmente isso é mágico, é muito satisfatório, é muito bacana. Depois comenta aqui o que você achou desse treino, tá? Haja como um diplomata. Entra na internet depois, vê o que é diplomata. Tem um documentário na Netflix muito bom, do Sérgio Vieira de Mello. Tem um filme também, mas o documentário é interessante porque mostra a postura do diplomata e como ele se insere na cultura, né, de outro ambiente que não é natural para ele, para fazer o melhor possível. Diplomatas evitam guerras. Como que você evita uma guerra? Polarizando, né, tendo preconceito, julgando? Não, ao contrário. Quando você fala assim, como que eu posso entender direito a sua cultura? Tá bom? Você vai comer a comida da cultura, você vai dormir aonde permitirem que você durma. É todo um contexto diplomático. O que é diplomata? Né? Vai entender isso e sempre baixa o arquétipo de diplomata em você quando você for falar com o cliente, quando você for trabalhar, quando você for lidar com fornecedor, com chefe, com subordinado. Se insere na cultura dos outros, tá bom? É um desafio para treinar. Não entre em confronto nas redes sociais. Esse é um treino que, se você fizer isso, você vai ter mais tempo, vai conseguir gerar melhor seu tempo, vai ter menos dissabores e você vai ver como você vai ficar mais tranquilo, mais suave. O que é entrar em confronto nas redes sociais? É o contrário de empatia. Eliminando isso da sua vida, você já tem condição de ser mais empático, tá bom? E pratique a escuta ativa, que é aquele exercício de ouvir, de escutar de verdade o que estão te dizendo. Escuta ativa, eu desligo tudo e só presta atenção, eu estou captando informações. Coleta de informações é a coisa mais importante que existe para a gente poder fazer boas vendas, porque se eu não sei o que o cliente quer, o que ele precisa, se eu não escuto, eu vou empurrar o que eu acho que é certo. Né? Se eu acho que é certo, eu estou julgando. Se eu estou julgando, eu não estou sendo empático. Tá bom? Então, vamos lá. Não precisa fazer os 5. Pega um deles e pratica. Por uma semana, por alguns dias. Tenta fazer isso, vê o que acontece. Depois pega outro e faz. Não precisa fazer uma lista, porque, de novo, eu falei que tem que ir aos pouquinhos. E se você pegar um caminhão de coisa para fazer, você não faz nenhuma delas. Então, faz uma vez, faz outro. Não deu certo, pega outro. Tem 5 que é aqui para isso, tá bom? Para você ir treinando. À medida que você desenvolve a sua capacidade para se desafiar nos seus comportamentos, você se torna mais empático e um melhor vendedor, tá bom? E aí, para finalizar, tem uma frase linda do Nelson Mandela que diz: se você fala com um homem em um idioma que ele entende, isso vai para sua cabeça, né? Mas se você fala com um homem na língua dele, isso vai para o coração. Então, quanto mais você falar a língua da pessoa com quem você quer se comunicar, mais você está sendo empático, mais você vai ter resultados, tá bom? Então, finalizando, o que eu quero dizer, não tem nenhum problema em querer usar a empatia para vender mais, tá? Desde que você use o recurso de verdade, você seja empático, isso tem que ser natural. Não entenda que é um truque. Eu estou aqui há 30 minutos falando que não é truque, tá? Você tem que realmente desenvolver essa capacidade. O grande prêmio é que, desenvolver essa capacidade, você vai ser um melhor comunicador, vai ser um melhor chefe de família, vai ser um melhor membro de sociedade, vai ser um melhor participante da família, vai ser um melhor vendedor, vai ser um melhor empresário, ok? Espero que tenha sido bacana esse vídeo. O meu nome é Ricardo Ricchini, eu sou treinador de vendedores e eu tenho um segredo para contar para vocês. Aqui tem negócio!